Graça e paz, a paz do Senhor. Nós vamos estudar hoje em Mateus capítulo 25, a partir do versículo de número 31, que está escrito assim: Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Então nós vemos que em todo o Novo Testamento é muito destacado a questão do chamado juízo final. A vinda do Filho do Homem para julgar, para sentar-se em um trono, e comparecerão todos diante desse trono para o juízo. O próprio Apocalipse diz que livros serão abertos. Então, várias questões, vários quesitos, várias atitudes estarão em vários livros. E o livro da vida, então, um registro como que um somatório do que está em todos os livros, uma balança, o juiz no seu trono, o Filho do Homem vai assentar no seu trono, e ali então o veredito final está no livro da vida já pronto, os que foram achados em falta, os que foram pesados na balança de Deus. Essa balança está sempre ativa, já esteve lá registrada em Daniel e está até hoje, em todo momento. Toda palavra é lançada na balança, toda atitude, tudo o que fazemos. E é justamente isso que Jesus está começando aqui a dizer. É isso que ele quer dizer. Que haverá um julgamento final, um juízo final. Então, justiça e juízo são a base do trono de Deus. Tem que agir certo, tem que agradar a Deus. Deus está vendo o que você está fazendo, o que você está falando, e Deus está lançando constantemente na balança. Virá o Filho do Homem com todos os anjos. E os anjos são ministros que executam a vontade de Deus. Então, quem foi lá dizer para Daniel, escrever na parede, que o rei, revelar para Daniel que o rei foi pesado na balança e achado em falta, então este anjo ele está aqui. Esse anjo está constantemente vendo onde você vai, o que você faz com seus pés, quantos quilômetros você anda, para onde você vai, onde você entra com seus pés. Se você louva a Deus, você ama a Deus, você declara o seu amor a Deus, você glorifica a Deus, você toma o nome de Deus em vão, você maltrata o seu próximo, você mente constantemente, você trai, você engana, você perverte o juízo, você levanta falso testemunho contra o seu próximo, está tudo sendo visto, analisado, investigado e lançado para o juízo. Com todos os anjos, o Filho do Homem, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, todos estão lançando as informações da sua vida, da vida de toda a humanidade, estão lançando na balança. Uns Deus está vendo, está agradando a Deus. Via Davi, um homem com o coração segundo o meu coração, vou tomar para mim. Ele é meu, eu te escolhi, eu me agradei de ti. Eu falo isso por experiência, eu sei disso. Deus já falou assim comigo. Eu tenho essa obra de Deus na minha vida para poder pregar com conhecimento. É o caso de Jesus. Ele está dizendo isso porque ele viu, ele sabe. É o contexto do céu. Este é o contexto da revelação do Espírito Santo. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Eu sei porque Deus já falou comigo, que já tem essa experiência do escolhido. E ele vai mencionar nessas palavras proféticas a respeito do tempo ser diminuído, o tempo da provação por causa dos eleitos, por causa dos escolhidos, o tempo ser abreviado. Então, muita coisa é feita por causa dos escolhidos, e Deus vai escolhendo, e os olhos de Deus estão constantemente sobre a terra, procurando os fiéis da terra. Deus está vendo, acompanhando. Um faz, outro fala, outro age. Um corre para o bem, um corre para socorrer, um se esforça, faz força para ajudar o irmão. Deus está vendo. Outro larga a mão, outro é relaxado, é relapso, faz a obra de Deus relaxadamente. Deus está vendo. Tudo irá para o juízo. Tenha cuidado, tenha temor de Deus. Veja como você anda,
pois o juízo está próximo. Versículo 32. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Então, ao invés de pensar em ovelhas e bodes, pense em seres humanos sendo separados, todas as nações, e ele separando o que faz alguma coisa, o que faz outra coisa, o que lhe agrada do que não lhe agrada. O que andou muito, o que andou pouco, o que foi adorar a Deus, o que louvou a Deus, o que amou a Deus, o que ensinou o bem, o que ensinou a justiça, o que pregou a justiça, o que não mentiu, o que trabalhou pela luz, andou na luz. Deus vai separar, Deus vai escolher, Deus vai julgar, Deus vê quem é ovelha, Deus vê quem é bode, e Deus separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Muito bem. Ovelhas à direita, bodes à esquerda. Versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. É o reino da luz. Qual reino que é preparado? Deus criou a luz, disse haja luz, Deus viu que a luz era boa, então Deus separou a luz das trevas. É o reino da luz, é o reino do Filho. Ali está uma menção à entrada do Filho. Antes, então, da criação, já tem um Filho que é a luz. Jesus é a luz do mundo. A luz que vem da palavra. Foi pela palavra que Deus disse, haja luz. A luz é formada pela palavra. Então, aquele que anda na palavra de Deus, o verbo se fez carne, habitou entre nós, a luz veio ao mundo. Então, nós temos toda uma relação aqui do reino de Deus, está preparado em Cristo, no Filho de Deus, na luz, na verdade e na justiça. É tudo que está aqui nesta palavra e nas demais palavras a respeito do juízo final. É o juízo da luz, é o juízo do reino de Deus. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. É para quem anda na verdade. Então Deus colocou a luz, separou das trevas, Deus não se agradou das trevas. Então quem vem a este mundo e se agrada da luz, anda com Deus. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, lhe purifica de todo pecado. Na luz está, como ele na luz está, nós andamos na luz, na verdade, no amor, na benignidade, no batismo com o Espírito Santo, nos dons de Deus, na presença de Deus, estamos na luz. O reino de Deus é o reino para os que amam a luz, andar na luz, fazer o bem, amar ao próximo, agradam a Deus, o reino para vocês. Quem prefere as trevas, ele é separado, ele é lançado fora, é o que nós vamos verificar aqui, porque preferiu as trevas, amaram mais as trevas. Então amaram aquela palavra da serpente, que disse que não era como Deus estava dizendo. Então tem a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, os desejos carnais, o amor a este mundo, a riqueza do mundo, ao que os homens têm a oferecer. Importa agradar a Deus e não aos homens. Por quê? Porque o que agrada a Deus agrada aquele que tem a eternidade, tem o reino, tem a vida eterna. Então a salvação da alma, porque Deus é eterno, sua palavra permanece para sempre. Porém, o homem oferece o mundo. O homem tem o cargo, o homem é presidente, o homem tem o poder, o homem é rei deste mundo, é o príncipe das trevas, é o príncipe deste mundo. Então ele tem a oferecer o salário, o cargo, como a serpente ofereceu. Olha, vocês vão ter o poder, vocês vão dominar sobre a terra, vocês vão fazer o que querem, vocês vão impor um sistema. Esse sistema será ditatorial, todos terão que fazer o que vocês querem, vocês verão como é bom. Só que é ilusório, porque vem a morte, veio o castigo, veio então o salário do pecado, que é a morte. Você vai viver nas trevas, você vai ganhar o mundo inteiro, mas vai perder a sua alma. É o que o diabo oferece. Então muitos preferem votar, ir, ganhar o mundo inteiro. Ganhem, daqui a pouco estão velhos, morrem e perdem tudo. E não fica nada, fica para os outros. E você vai como veio, sem nada, sem roupa, vai pobre, cego, nu, sem tesouro no céu, sem nada. Ah, mas o que importa é ganhar aqui na terra, o
que importa é o que estamos vendo, eu não sei o que vem depois. Vai ser questão da fé, realmente, da glória de Deus. E nós temos a iluminação, o batismo com o Espírito Santo, já sabemos da verdade, já recebemos o dom espiritual e já temos a revelação de Deus sobre essa questão. Então podemos afirmar a respeito da verdade da palavra de Deus, da verdade do batismo com o Espírito Santo, da verdade do céu, da verdade do que Deus já tem nos revelado. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. A herança é pela fé, porque vocês amaram a luz, receberam a Jesus, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o reino de Deus para os seus filhos. É o reino para Deus e para os seus filhos. Foi preparado desde a criação do mundo. Versículo 35 diz assim: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Sim, se nós sabemos que é o rei, que fosse ele, nós, claro que faríamos. Porque ele é o dono de tudo. Ele vai nos dar uma recompensa. Se o rei estiver com fome, se o dono da terra estiver passando necessidade, com sede, ou for estrangeiro, estiver no meio da rua, eu vou acolher. Porque eu vou esperar receber um galardão, algo em troca. Mas se eu não sei se são os homens, eu também vou servir os poderosos do mundo, que vão me dar um benefício, vão desviar uma verba lá para a minha conta, vão me beneficiar com cargo, com alguma coisa deste mundo. Então vou agradar aos homens se eu quero ganhar o mundo. Dos homens, a terra, do diabo, do homem, do poder da carne. Então eu vou. Se for Deus, se eu souber que é Deus, eu vou fazer para Deus, eu vou na igreja, eu vou servir a Jesus, vou dar glória a Deus, porque eu estou esperando receber a vida eterna, eu creio nisso. Mas se eu não identifico, como é o caso que Jesus está dizendo nessa parábola, se eu não identifiquei, eu acabo não fazendo, porque é um pobre que necessita de roupas, é um estrangeiro, é alguém que tem fome, é alguém que não tem onde cair morto, então não vai fazer diferença, ele não tem nada para me dar. Então se ele não tem nada para me dar, eu também não vou dar nada para ele, eu não vou perder nada. É o pobre lá na mesa, embaixo da mesa, na saída da casa do rico Lázaro, que se banqueteava, e o pobre só tinha os cães lambendo suas feridas. Então aquele pobre não tinha nada para oferecer para ninguém, nem para Lázaro, nem para os seus irmãos, nem para os seus convidados. Então ninguém se preocupava com Lázaro. O que Lázaro vai me dar? Nada, então também não tenho nada para ele, deixa ele morrer. E aqui também encontramos alguém com fome, com sede, como um estrangeiro abandonado. Versículo 36 diz: necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Muito bem, se eu sei que é o dono, é o rei, eu vou vestir, vou cuidar. Se eu sei que é um pobre miserável, eu não tenho necessidade nenhuma de ajudar. Porque o homem, se ele tem dinheiro, ele vai me recompensar, eu vou tratá-lo bem. Se eu sei que é algo de Deus, eu vou fazer, porque Deus é o dono da eternidade. Mas nesse caso, Jesus está apresentando uma parábola, em primeiro lugar, os que viram alguém que era o rei. Versículo 37. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Que bom que não perderam a oportunidade, estavam atentos, então, estavam visitando, estavam ajudando os necessitados, alguém precisando de roupa, vamos ajudar, alguém está passando fome aqui perto de nós, mas não pode, ninguém vai passar fome aqui perto de mim, vamos ajudar, vamos socorrer. Então, que bom que vocês fizeram isso, estavam fazendo para Jesus. Se estão fazendo para Jesus,
estão acolhendo a Jesus, estão crendo em Jesus, estão recebendo a Jesus. Que bom que vocês fizeram. Mas eles não sabem. Mas é claro, Senhor, que se nós soubéssemos que era o Senhor, nós correríamos, seria o primeiro. Olha, Jesus é o dono de tudo, vamos fazer, não vamos deixar passar nada, vamos fazer o melhor. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, na balança lá do juízo final, está indo tudo o que você fez para os menores irmãos. Você tem 2, o outro não tem nada. Você deu, alguém passou, bateu você. Está registrado. Você ajudou, você socorreu. Você deu um bom conselho. Como está lá em Daniel, está lá em Malaquias. Vão brilhar, vão reluzir no céu. Vão receber o galardão, a herança, o bem, porque ensinaram a muitos a justiça, praticaram o bem, fizeram o bem, foram pessoas boas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. É alguém que ama a luz, ama a verdade, ama a justiça, quer ver todos felizes. Ele está feliz e ele quer que todos sejam felizes como ele. Esse está na luz, quer o bem de todos. Digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram, algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Aqui, o que acontece é o seguinte: existe uma doutrina da graça que ela está super valorizada. É uma hipergraça. Ficou-se numa batalha contra a Igreja Católica, contra a doutrina das obras católicas, e ali se perdeu o rumo de toda a palavra de Deus, do contexto geral. A graça, se a graça está falando de obras, ela está falando de obras da lei. Para o judeu, ele tinha uma série de leis que ele tinha que cumprir, as obras da lei. Ele tinha que apresentar uma série de atitudes, uma série de requisitos para que ele fizesse parte, então, da nação eleita, do povo de Israel. E eles usavam isso como uma técnica, um sistema para manter a obediência à doutrina judaica. Paulo, como ele tinha que pregar para os gentios, ele deixou Pedro cuidando dos judeus, dividiu o grupo. Paulo foi com alguns, chamou Silas, chamou Apolo, chamou Barnabé, natural de Chipre, chamou Marcos. Alguns foram com o grupo de Paulo para o lado de Roma, para o lado da Grécia, para o Ocidente, para os gentios, além do mar. Foram pelo mar Mediterrâneo, foram até a Espanha, pela Itália, hoje a Turquia ali, pela região da Grécia, Ásia Menor. Então ele tinha que trazer uma mensagem para o gentio entrar pela porta da graça, da salvação, que não exigiria a obra da lei. Porém, quanto à questão das boas obras da fé, frutos do conhecimento de Deus, é exatamente isso aqui que Jesus está dizendo, é o mesmo que Paulo disse aos Efésios, nós já estudamos aqui nos últimos estudos, a Tito, um dos mais recentes, sobre as boas obras, sobre não sermos reprovados e incapazes para qualquer boa obra. Nós temos que ter as obras, fomos chamados pela obra, para a obra. Então nós vemos que entramos pela porta pela fé, mas depois vamos conhecendo a Deus. E à medida que vamos conhecendo a Deus, a partir da fé, entramos sem obra, porque somos gentios, entramos pela porta dos gentios, pela porta da graça, da fé dos gentios, como entrou o próprio Abraão. Depois veio Moisés, veio a lei. Mas antes, tanto Abraão como nós, é pela fé que nós entramos. Somos pioneiros como Abraão, pioneiros entre os gentios. Então é aberta uma porta da graça. Mas ao entrar, nós recebemos o conhecimento de Deus. Cremos em Deus. Quem é Deus? O que agrada a Deus? O que é a luz? E é isso que temos que fazer. Temos que andar na luz, como Ele na luz está. Temos que amar o próximo. Temos que obedecer os mandamentos de Jesus. Temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Temos muito a fazer. Temos tanto quanto os judeus tinham a fazer e fazer melhor. Se eles faziam isso, nós temos que fazer melhor. Jesus mesmo ensina dessa forma.
Se o fariseu faz assim, você tem que fazer melhor que o fariseu. Você tem que amar mais. Você tem que ser mais espiritual do que os profetas. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Então, tanto o poder, o espírito, a obediência, o serviço, o amor, a oferta, o bem, o amparar o necessitado, o que for, tem que ser tudo melhor. Cornélio dava esmola, orava, e o anjo apareceu para Cornélio. Disse, olha, sua oração, sua esmola subiu ao céu. Deus me mandou vir aqui. E Cornélio, então, foi batizado com o Espírito Santo. Então, nosso amor, nosso bem, nossa esmola tem que ser muito melhor do que o do Antigo Testamento. Nossa obediência ao mandamento de Deus, amará o teu Deus sobre todas as coisas, só a Ele prestará culto. Temos que ser melhores. E a chamada é que com o batismo do poder do Espírito Santo, nós seremos melhores. Vamos cumprir melhor os mandamentos de Deus. Vamos ter poder para cumprir. A grande questão era Deus querer falar com o homem no Antigo Testamento, e o homem ou não entendia, não tinha poder, capacidade para executar. Então Deus prometeu, vou dar um novo coração, um novo espírito, então vocês vão me entender, vão saber exatamente o que eu quero e vão ter poder para pregar isso, ensinar e praticar. Então vão me agradar, vão estar realmente na luz. Quem traz isso? O Messias, Jesus Cristo, a luz do mundo, o Salvador do mundo. Então, é o que todos querem, obedecer a Jesus e não ao mundo e não aos homens. Quem tem fé vai passar a obedecer a Jesus. Ele está dizendo, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então vão receber recompensa por isso, sem vão. É o que ele está dizendo, serão recompensados. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, errados, fizeram mal feito, não aprenderam, não tiveram conhecimento, ensinaram errado para vocês, falaram de hipergraça, por isso vocês viveram de uma forma errada, vocês não fizeram bem, não praticaram bem. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. É o fogo contra o mal, vai destruir todo o mal. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Mas como você vai ver Jesus e não vai servi-lo, não vai fazer para ele? Que maldade tremenda que você está fazendo. Você está perdido, você não ama Jesus. Jesus está com fome, Jesus está com sede. E você não faz nada, você age como aquelas pessoas lá na cruz que o crucificaram, que zombavam dele, que o pregaram, que bateram com o prego nos seus pés, nas suas mãos, que cuspiram nele. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Você viu Jesus? Ele estava ali na rua, não tinha hospedagem, estrangeiro, não tinha casa naquele lugar. E você não ofereceu um quartinho, um lugar, uma cama para ele, com coberta, uma água, um café? Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Veja como vai doer ouvir isto. Você não cuidou de Jesus, ele estava enfermo, preso. Você não foi lá orar com ele, falar com ele, dar uma atenção para ele. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos, Senhor? O Senhor é o rei, o Senhor é o dono. É claro que iríamos te ajudar. Quando isso aconteceu, como deixamos isso passar? Quem não nos ensinou a verdade? Quem nos enganou? Quem só pensou em ganhar, em lucrar conosco e não se dedicou a nos mostrar a verdade para nos livrar do fogo eterno que o Senhor está dizendo? Quem? Por quê? Quando? Não sabíamos, não ficamos sabendo, não me disseram. Porque era um grupo contencioso, você entrou em um grupo de contenda.
você entrou em um grupo que, quando lia isso, procurava fugir, não ensinava, mudava de página, não tinha coragem de falar sobre isso, de meditar sobre isso, porque um grupo rival destacava isso. Então, eles achavam que se dessem valor a esse texto de Jesus, essa palavra de Jesus, eles dariam força ao outro grupo e eles queriam que o outro grupo acabasse. Não foi maldade. Foi errado. Não pode agir assim. Não pode ser assim. Não pode fazer a obra de Deus desta forma. Com contenda, com vanglória, querendo destruir os outros, superar os outros. Porque o outro está fazendo certo, você diz que está errado. Você que está errado. Jesus está dizendo isso. Não existe essa hipergraça. A graça já atuou, já está atuando. Graça salvadora, graça da porta aberta para os gentios. Agora é conhecer a Deus e praticar, ouvir a sua palavra e praticar. É bem-aventurado quem ouve a sua palavra e pratica, quem se arrepende do mal, quem ama o próximo, quem dá esmola. Sempre lembramos dos apóstolos Pedro, Tiago e João, dando recomendações para o apóstolo Paulo, que estava começando o ministério. E Paulo diz que eles só me recomendaram que eu me lembrasse dos pobres, o que eu procurei fazer diligentemente. E por que não fazem isso nas congregações, nas denominações protestantes? Porque querem destruir o catolicismo. Só que Deus é o juiz. Jesus vai se assentar no trono. E pode ser o que for. Você será julgado pelas suas obras, pelo bem que você fez com a sua mão, com os seus pés, para onde você andou, com os seus olhos, para onde você olhou, se você se compadeceu do pobre, do necessitado. O que essa tradução aqui vai nos dizer? Algum dos meus menores irmãos, dos pequeninos. Versículo 45. Ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Digo-lhes a verdade. Veja bem, a verdade está clamando pelas ruas da cidade, já diz um hino muito abençoado. A justiça, a verdade é esta. Aqui está a palavra de Jesus, aqui está a tradução. Aqui está o texto de Mateus 25, versículo 45, a palavra de Deus, palavra de vida eterna, palavra de salvação, que você não deve rejeitar, porque os católicos já praticam isso há muitos séculos antes de você começar com a sua denominação. E eles praticam porque eles leram na palavra, eles não inventaram isso. Eles não trouxeram da mentira, do invento humano, eles trouxeram da palavra de Deus. Digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Então é tempo de arrependimento, de conserto, de nova reforma, de voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras e amar o pequenino, necessitado, o pobre, o irmãozinho que está precisando de você. E o último versículo 46 que diz assim: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então tem tudo a ver com Paulo quando ele diz: porque o justo viverá da fé. Então Paulo pode ter tido acesso a esse texto já no início do seu ministério, no início da igreja primitiva. Então dizer: os justos irão para a vida eterna. Porque a base do trono de Deus é justiça e juízo. Se você tem fé, você vai entrar pela graça, vai conhecer a Deus e vai andar em justiça, em verdade, praticando essa verdade da palavra de Deus e será justo. O caminho estreito e a porta estreita estão na Bíblia. O caminho estreito e a porta estreita são o caminho do justo. O justo anda por ele. O justo entra pela porta e caminha pelo caminho estreito.
Estes irão para o castigo eterno, os que foram mal ensinados, foram egoístas e não amaram os pequeninos. Ainda é tempo. Arrepende-te, ande sempre com algo para ajudar, para socorrer, sempre pensando em amar, e assim você estará fazendo para Jesus. Que Deus te abençoe hoje eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.